Muita gente fala, Lindman, eu não aguento mais. É muita coisa. Gente, o trabalho nunca vai acabar. E ele não tem que acabar. Porque o trabalho de vocês ele tem que se tornar cíclico. Saiu um cliente, entrou outro. É cíclico. Justamente para se tornar rentável, sustentável. Então não é para zerar, não é buscar o status quo de não tenho mais o que fazer. Não, é para ter o que fazer. Agradece ter o que fazer. Aí sim é agradecer. Mas vocês têm que ter noção que algumas coisas, inicialmente tu pecava por excesso, havia margem para isso, porque tu não tinha cliente. Mas agora tu tem clientes constantes e tu quer aumentar a tua carta de clientes, então tu tem que começar a ver aqueles atos que tu não vai praticar. E aí entra a audiência que não tem que fazer, aí entra a contra-razão que não tem que fazer, embargo que não tem que fazer, recurso que não tem que fazer. Né? Como é que eu vou saber isso, Lindman? Estudando. Para te dar confiança e autonomia. Por isso que é difícil para um advogado associado ganhar esse salto de melhoria na advocacia. Porque quando ele vê que algo não deve ser feito, o chefe dele pode falar, não, mas faz. E o chefe dele está errado. Porque normalmente o que acontece? Eu falei isso para minha sócia, eu falei, ela falou assim para mim, mas por isso que eu ia colocar alguém novo. Ela estava contratando alguém novo. Eu falei, tá, mas tu não contrata alguém novo para que ele cumpra atos que não vão trazer lucro, que não vão trazer resultado. Se eu contrato alguém novo para fazer atos em excesso que não me tragam resultado, eu estou jogando dinheiro no lixo. Eu estou perdendo dinheiro e aquela pessoa ali, a gente tem que olhar para o lado humano também. Ela não quer ir para lá para fazer algo que não tem impacto. Ela quer algo que tem impacto. Então, se eu ficar falando dela fazer um monte de ato que não traz resultado nenhum, em determinado tempo ela vai perceber que aquilo não serve. Que aquilo não está trazendo fruto nenhum. E ela vai se questionar, a autoestima dela começa a ser violada. Então tu tem que ter sim, não existe atalho. Tu vai ter sim que profissionalizar a tua atividade para identificar os momentos que tu não vai fazer algo. E bater o pé que tu não vai fazer. Mas o meu cliente pode ficar aborrecido. Né? E eu não quero ele aborrecido. Gente, o teu cliente, vocês não vão sustentar se vocês ainda não viveram isso, vocês vão viver. Eu estou dizendo que vocês vão viver. Vocês estão entregando resultado, como eu falei, Jéssica. Está entregando resultado. O teu cliente é um bebê. Imagina que o teu cliente comece a chorar aqui, tá? Te aperrear para pegar uma faca. Me dá essa faca, me dá essa faca. Ele é um bebê. Tu vai dar a faca para ele? Não. E tu pode ficar com a faca e falar assim, aí o cliente ficou chateado, mas eu não vou dar essa faca para ele. Eu não vou fazer ele tomar esse remédio que não tem nada a ver. Porque senão daqui a pouco ele está falando, toma esse remédio aqui, me ajudou para outra pessoa. Né? Ou, enfim, se ele ficar aborrecido, não é isso. Não é, o cliente ele vai ficar grato pela tua representação profissional. Ele tem que ter confiança, tem que mostrar que tu sabe o que tu está fazendo. E tu vai entregar o resultado para ele. E naquele momento ele vai se satisfazer, ele vai entender. E se alguma coisa acontecer no meio do caminho que extrapole, né, por exemplo, alguém praticar um ato que não tem embasamento, te levando a uma punição, tu vai lá combater aquilo e mostrar para ele que, olha, confia em mim, isso aqui foi fora da curva. Só que o que vocês têm que entender também, que difícil, o juiz não fez isso, ele não trouxe nenhuma punição. Ele encerrou a instrução, como todos têm que fazer, como todos fazem. Né? Ele botou aquilo para ver se a gente aparecia, provavelmente para tentar um acordo novamente. Forçar um acordo que não tinha, a gente sabia que não tinha possibilidade de acordo. Então, se não tinha porque a gente ia para lá. Já que a gente não tinha mais nada a produzir. Então, ele encerrou com a sentença foi favorável, gente. Por que isso acontece? Então, por que toda essa rebeldia durante a audiência, Lindman? Vai ter um vídeo sobre isso. Por que toda essa rebeldia? Todo esse diálogo? Porque ele não tinha tanto aprofundamento sobre o caso quanto eu tinha, que já tinha feito a antecipação dele há muito tempo. Era o primeiro contato dele com o caso. Era um caso atípico. Eu falo sobre isso no momento que a gente fala de audiência de instrução ou de reclamação trabalhista. Numa dessas aulas que eu trouxe sobre a reclamação trabalhista ou audiência de instrução na visão do reclamante, eu trouxe essa informação para vocês. O juiz ele trata com vários personagens, vários tipos de advogados. E às vezes o advogado chega lá com uma autoridade que ele não tem, com um domínio que ele não tem, falando sobre uma diferenciação que não existe. Querendo que o juiz dê uma decisão indistinguish, né, diferencial, para um caso que é regra. E fica sustentando. E só que ele vê isso em vezes. Quando tu chega lá e fala que é um caso diferencial, ele não acredita mais em ti. Mas depois, quando ele for sentenciar, ele vai ler a ata, ele vai ler a reclamação, ele vai ler a contestação, vai ver os documentos. E aí a sentença pode mudar. E vai mudar como mudou.
Por quê? Porque é hora de assinar o nome dele para dizer, olha, eu assinei essa decisão aqui. Então, se ele for assinar uma coisa que não existe, é difícil. Ele vai ter que se alinhar ao que a gente conhece como hermenêutica jurídica. Ah, não tem previsão legal. Ele vai ter que trabalhar com as demais normas que a gente tem, né? O judiciário não pode se afastar do julgamento. Então, esse é o ponto. Só que é um ponto difícil. E é difícil. Por isso que muitas pessoas não passam para essa advocacia, para uma advocacia com mais qualidade. Porque ela vai precisar falar não, e falar não é muito mais difícil que falar sim. Falar sim, as pessoas ficam felizes contigo. Falar não, elas vão falar, só que existem formas de falar não. Tem um vídeo, olha a importância, tem um vídeo aqui no nosso canal já, falando sobre a importância de dizer não. E várias formas de dizer não, sem ter que usar a palavra não. Por quê? Porque tu vai ter que dizer que tu não vai fazer algo, e explicar, e ser sólido, e manter aquele teu posicionamento. E se tu errar, e aí entra outro ponto da moeda, tenha medo de errar. Não tenham medo de errar. Eu bato nisso desde o início aqui, tá? Eu bato nessa tecla desde o início. Mas entendam, esse é um segundo ponto que está conciliado com a autonomia e a confiança que vocês precisam ter para não praticar atos, porque assim vai afrouxar, né, o teu espaço na agenda para tu ter mais clientes ou simplesmente para tu descansar, se já estiver satisfeito com o quanto tu ganha. E isso é importante até para tu melhorar a qualidade do que tu entrega, para aqueles clientes que tu entrega.